sustentabilidade significa progresso econômico com preservação do meio ambiente. E serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta. Hoje o Blumenau tem quase 40% de esgoto tratado, que permite o quê? Que você tenha um tratamento do nosso rio Itajaí-Açu e dos ribeirões de uma forma mais atualizada, de forma tecnológica. Agir de modo sustentável permite que a qualidade de vida seja melhor, como explica o presidente da FAEMA de Blumenau, Alexandre Balgratz. Então, isso permite o quê? Que você tenha um ganho ambiental, mais peixes, mais plantas, bom ar, menos ruído. Então, a Blumenau se prepara. E a FAEMA é o órgão fiscalizador de forma administrativa nos termos da lei federal, lei estadual, lei municipal, que faz esse acompanhamento, identifica quais são esses problemas ambientais que nós temos e quais as soluções administrativas que devem ser dadas. De acordo com a ONU, cerca de 780 milhões de pessoas vivem sem água potável no mundo. Em 2025, esse número pode chegar a 1,8 bilhão. Já na América Latina, 36 milhões de pessoas não dispõem de água de boa qualidade. O diretor de Planejamento Urbano de Blumenau conta que uma nova lei para a construção civil sustentável está sendo elaborada. A gente está elaborando uma lei para que dentro dos próximos meses deve estar em aplicação. A proposta é que as novas edificações, a partir de determinado porte, tenham que utilizar a água da chuva nos seus empreendimentos. E para nos explicar um pouco mais sobre o conceito de sustentabilidade, eu converso agora com o professor Amilcar Bogo, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Blumenau. Professor, também é preciso fazer uma diferença entre modo sustentabilidade e moda sustentabilidade. É isso mesmo? Perfeito. O conceito de sustentabilidade tem a ver com o próprio conceito de desenvolvimento sustentável da sociedade, que foi um conceito formulado em meados da década de 80, que tem a ver principalmente com a garantia da satisfação das necessidades da geração atual, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras satisfazerem as suas necessidades. Do ponto de vista do mundo da arquitetura e do urbanismo, a sustentabilidade é tratada sob três abordagens principais: a sustentabilidade ambiental, a econômica e a sustentabilidade social. São três formas de abordagem que estão relacionadas com as dimensões do desenvolvimento sustentável que foram formuladas lá em meados da década de 80. E desde a década de 80, professor, o que nós aprendemos e aplicamos à arquitetura a partir desses conceitos? Do ponto de vista da aplicação da sustentabilidade na arquitetura e urbanismo, a gente tem, na verdade, um resgate de algumas linguagens arquitetônicas que sempre se preocuparam com respeito à natureza. A partir do início do século XX, surgiu uma primeira denominação de uma arquitetura preocupada com a natureza, denominada arquitetura orgânica, formulada por um arquiteto norte-americano, o Frank Lloyd Wright, na década de 1930. Então, é a primeira vez que apareceu uma denominação de uma arquitetura com preocupações ambientais. Mas, na verdade, a preocupação ambiental na arquitetura ela remonta aos primórdios da civilização, porque o ser humano estava inserido num contexto físico-climático e ele tinha que ter uma arquitetura mais bem adaptada, por exemplo, ao clima, senão ele não tinha boas condições de habitação. Então, do ponto de vista da arquitetura do século XX para frente, então, a arquitetura orgânica foi a primeira denominação de uma forma de produzir arquitetura com preocupações ambientais. Depois, por volta da década de 1960, apareceu uma formulação de arquitetura bioclimática, que era uma arquitetura com foco em proteção contra as intempéries do clima e aproveitamento dos benefícios. Já na década de 1970, traduzindo uma expressão inglesa do Green Architecture, veio uma expressão em português chamada arquitetura ecológica. Literalmente seria arquitetura verde, mas foi denominada arquitetura adaptada como arquitetura ecológica. E, novamente, era uma preocupação de uma arquitetura com bastante vinculação com o meio físico natural, clima, topografia, vegetação, vários aspectos.
E a grande, talvez, novidade do século XXI é que, além da abordagem ambiental, que já era conhecida, da abordagem climática, da abordagem ecológica, veio as outras duas abordagens relacionadas à questão da sustentabilidade social e econômica, né? Do ponto de vista da gente produzir uma arquitetura que seja socialmente justa, economicamente viável e que, por exemplo, movimente a economia local, incentivando a própria indústria da região. Nós temos em Blumenau um clássico da arquitetura ligado à indústria e a Brenda fez uma reportagem. Vamos acompanhar. Em 1905, a empresa Hering adquiriu a área ao lado da fábrica para a preservação ambiental. Foi por esse motivo que Bruno Hering recebeu o título de pioneiro do reflorestamento no Brasil. Essa construção é do arquiteto Hans Broos, que fez uma série de edifícios para a companhia Hering. Aqui nós poderíamos dizer que foram um dos primeiros projetos que ele fez para cá. Pelas características que a gente a classifica como uma arquitetura moderna. No caso do Broos, ele trabalhava muito com a questão da arquitetura brutalista, que é isso que a gente vê aí aos fundos, um edifício todo feito em concreto armado. Mas quem passa pela companhia Hering de Blumenau nem imagina que em seu telhado existe um jardim. Conhecido como Jardim Suspenso, ele foi criado por Burle Marx e inaugurado em 1980. Bom, a sustentabilidade na arquitetura do Broos a gente pode perceber pelo próprio jardim, né, nessa área coberta. E o prédio foi pensado para aproveitar o vento e a luz do sol. Por isso, as janelas estão nos dois lados do edifício. Como no próprio edifício da costura, que era esse edifício da costura, em que nós temos a possibilidade de ter ventilação cruzada no edifício. E aqui no bairro Bom Retiro a gente percebe temperaturas diferentes do que no centro da cidade ou na própria universidade, em que as temperaturas aqui são mais amenas justamente pela envoltória, pelo espaço que nós temos em volta da companhia, que é uma vegetação bastante densa. Então essa brisa que nós temos, que vem da própria mata, ela consegue penetrar dentro do edifício a partir dessas aberturas todas que nós podemos ver no prédio e circulam, fazendo com que a temperatura dentro desses edifícios, mesmo sendo em concreto aparente, seja menos elevada. Professor, por que essa construção, né, essa parceria entre o Hans Broos e a companhia Hering, né, se transformou nesse clássico? O que naquela construção nos remete a esses conceitos de sustentabilidade que a gente abordou? Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, algumas edificações daquele conjunto da companhia Hering têm uma preocupação de transmitir uma linguagem de integração com o meio ambiente. A gente percebe isso bastante naquele edifício que possui o refeitório lá da empresa, que tem um jardim suspenso, ou seja, habitualmente se imagina uma edificação tendo um telhado, seja ele em qualquer tipo de telha ou até uma laje impermeabilizada. E o conceito do lá foi o conceito de um jardim suspenso, ou seja, na cobertura a gente tem uma série de espécies vegetais, numa cobertura jardinada, mas numa linguagem de uma natureza domada, uma linguagem geométrica, uma linguagem da ortogonalidade, ou seja, representando um jardim, uma natureza domada, que contribui para quê? Para a retenção da água da chuva e para isolamento térmico da cobertura da edificação, transmitindo menos calor e principalmente trazendo uma ideia de uma linguagem arquitetônica que tenha relação com o meio ambiente na questão paisagística. Professor, e como é que nós conseguimos, né, nós, sociedade civil, conseguimos nos apropriar desses conceitos de sustentabilidade aplicados aí nessa grandiosidade que é o prédio administrativo da companhia Hering para o nosso dia a dia, para os nossos conjuntos habitacionais, para uma arquitetura mais popular, por exemplo? A boa arquitetura com enfoque ambiental, com enfoque de sustentabilidade ambiental, ela passa por um pressuposto básico que é o bom projeto arquitetônico. O que é o bom projeto arquitetônico? O bom projeto arquitetônico é aquele que se preocupa com uma adequada iluminação natural, que se preocupa em controlar o excesso de ganho de calor solar nos períodos quentes, que se preocupa com a ventilação natural, que se preocupa em aproveitar a vegetação existente num terreno, seja uma massa arbórea, sejam árvores isoladas, que se preocupa em intervir o mínimo possível na topografia natural do terreno, evitando muitos cortes e aterros, que
que se preocupa em preservar nascentes, faixas de proteção ao longo de cursos d'água, que se preocupa em usar materiais de construção que não tenham muito conteúdo energético no seu processo de fabricação, que se preocupa com a permeabilidade do solo, que se preocupa com a situação de evitar grandes áreas pavimentadas, né? Ou seja, um conjunto de diretrizes bioclimáticas e sustentáveis que o arquiteto tem à disposição para fazer um projeto que gera menos impacto ambiental, que se aproveita dos benefícios naturais e que se proteja dos rigores do clima como a gente tem em qualquer situação. E esses conhecimentos, professor, fazem parte dessa especialização que o Instituto oferece? Quais são os conteúdos, os conhecimentos que os arquitetos agregam ao fazer essa especialização em termos de sustentabilidade aplicada à construção civil? O curso de especialização em sustentabilidade em ambientes urbanos e edificações, ele tem duas grandes escalas de abordagem do ponto de vista de estudo. Uma escala urbana, uma escala mais ampla, com disciplinas relacionadas a questões urbanísticas, disciplinas relacionadas desde a própria conceituação de desenvolvimento sustentável, a gestão ambiental urbana, a sustentabilidade urbana, disciplina de mobilidade urbana, até disciplinas relacionadas à escala da edificação, né? Como disciplinas relacionadas a conforto ambiental, a iluminação natural, a sistema de certificação ambiental. Então, o conjunto de disciplinas do curso de especialização, ele procura instrumentar o arquiteto e o engenheiro civil, que também é cliente da especialização, no sentido de refletir sobre a produção arquitetônica atual, de ter ferramentas que possam melhorar a qualidade do projeto na integração da arquitetura com o meio ambiente. Porque, na verdade, professor, depende muito da intenção do arquiteto ao propor, né, ao projetar essa construção para que se utilize desses conceitos de sustentabilidade, né? Está nas mãos do arquiteto essa decisão. Sim, o arquiteto tem um conjunto de ferramentas à sua disposição para fazer um projeto maior ou menor integrado nas questões ambientais, né? E nesse curso de especialização a gente está querendo apresentar para ele ferramentas mais aprofundadas para uma tomada de decisão de projeto mais acertada na relação com a sustentabilidade ambiental. Professor, e o custo-benefício? Ainda essa relação ainda é desfavorável, digamos, à sustentabilidade? Os projetos mais sustentáveis são mais caros, implicam, ou a sustentabilidade vai desde a concepção até a execução do projeto? Na verdade, existem situações diferentes, né? O custo de um projeto com maior qualidade, seja ele do ponto de vista ambiental ou qualquer outro ponto de vista, envolve horas de trabalho, né? E aí tem uma questão muito a ver com a situação de mercado, de remuneração de uma determinada cidade. Agora, existem estratégias, diretrizes de projeto que não tem custo nenhum. Então, por exemplo, a gente projetar uma edificação com o setor íntimo, normalmente os quartos, voltado para uma insolação matutina, qual é o custo? Não tem custo nenhum. É simplesmente uma escolha de localização do setor íntimo numa planta baixa por uma orientação melhor. Podem existir situações que existam custo a mais, como por exemplo, a opção, ao invés de ter uma cobertura com um tipo de laje e um telhado, eu coloco uma cobertura verde, vai ter um impacto de custo, porque vou ter que ter uma série de camadas de proteção dessa minha laje, impermeabilização, drenagem, até chegar na minha cobertura verde. Então vão ter situações que o custo, na verdade, são decisões de projeto. Tem custo extra. E outras que a gente requer algum preparo de execução maior para viabilizar. Professor, muito obrigada pela entrevista. O programa volta na semana que vem. Até lá!